Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Gente, quando a gente diz isso, a paz de Jesus, nós estamos desejando o que há de melhor nesse mundo para outra pessoa. Então eu desejo entre nós essa paz. E a palavra de hoje é justamente sobre isso. Claro que eu tirei desse livrinho que eu amo. A lição da noite, ela é a número 123 e ela diz assim: viver em paz. Aqui tem algumas lições maravilhosas sobre como fazer para viver em paz. Imagine viver a paz do Cristo. Que sonho! Vocês sabem que aquele homem arrastava a multidão. A gente pode falar homem porque ele reencarnou mesmo. Corpinho de carne, nascimento, tudo igual a nós. Onde ele ia, arrastava a multidão. Por que será? Será que é porque ele era lindo de morrer? Ou porque ele tinha uma paz deliciosa, que as pessoas sentiam no raio de muitos quilômetros? Ele ia andando pela estrada e as cidades já iam se sentindo abençoadas. As pessoas já iam sentindo aquela paz e já se perguntavam: mas o que está acontecendo? Mas que gostoso, o que é isso? Sabe aquele dia que você está bem felizinho? Aquele dia assim que você consegue até ouvir os passarinhos, que tudo é bonito, tu fica sorrindo. Assim é um dia de paz. E era assim que se sentiam as pessoas quando o mestre estava passando. E às vezes ele estava passando longe, lá na estrada, e a pessoa já estava se sentindo assim, ali. E quem tinha coragem ou disposição de ir atrás dele, ficava sentindo essa paz. E é claro que ninguém mais queria desgrudar dele e continuava andando e perguntava ao mestre: o que a gente tem que fazer para ter essa tua paz? O que é preciso fazer? E ele dizia: vem e segue-me. E as pessoas ficavam andando atrás dele. Na verdade, o que ele queria dizer é: faça o que eu faço. Faça as coisas para promover a paz para você. Não existe a paz de graça. Você não pode comprar um chipzinho de paz e instalar em você. Não existe uma baguinha que você tome. Ai, que paz! A paz você precisa construir. E essa paz é o que nos torna criaturas felizes. Só que a gente não sabe. Qual é o mal do nosso século? Podemos pensar em várias coisas, né? A ansiedade é um deles, com certeza. E o que é a ansiedade mesmo? É viver à frente do que você está vivendo. É ficar pensando no que vai acontecer amanhã de manhã, quando você abrir o teu negócio, quando você estiver lá na tua sala de aula, quando chegar no hospital, lá no teu serviço, como você vai falar com a pessoa de tarde, é viver sempre na frente, não é? Se a gente conseguisse viver agora, ficaríamos em paz. E Jesus já nos fala várias coisas. E falou para aqueles que conviviam com ele mais de pertinho, ele ensinava todos os dias o que fazer e o que não fazer para viver a paz. E esses que aprenderam com Jesus saíram explicando para as pessoas. Mas nem todo mundo entendeu. Será quantas vezes a gente já ouviu essa lição de Jesus e não conseguiu aplicar ainda? Então, essa noite, eu peço para os nossos anjos guardiães ficar bem pertinho de nós, para que a gente consiga ativar os ouvidos de ouvir, combinado? Para que esses ouvidos de ouvir? Para que a palavra não entre e saia pelo outro, né? Para que a palavra entre na nossa vida e seja integrada na nossa vida, que a gente consiga aplicar a partir de hoje mesmo. Combinados? Então vamos lá. Paulo, vocês lembram que Paulo era Saulo, né? Saulo ruim que dói, se transformou em Paulo, o bom de coração, numa existência só. Fez tudo aquilo, aprontou tudo aquilo como Saulo, depois não se aguentou, quis até mudar de nome. Não é possível que tenha sido tão ruim, por ignorância, por não saber. Mudou de nome para ser Paulo, aquele que ensina. E o que ele ensinava, ele tinha aprendido com Jesus, mas não na mesma época. Eles não chegaram a ficar frente a frente. Ele tinha aprendido. E aprendeu porque quis.
Porque ninguém consegue ensinar outra pessoa se a outra pessoa não quer aprender. Quem é professor sabe disso. Tu se esforça, e o aluno lá, olhando borboleta, olhando a janela, comendo a ponta do lápis, não quer aprender. Muitas vezes a gente já ouviu a lição, mas a gente não quis aprender. E Paulo ouviu a lição contada por outros e aprendeu, ávido de aprender. Ele disse, agora que eu entendi, eu quero saber. E o que ele aprendeu sobre amor, sobre paz, sobre paciência, sobre benevolência, ele quis ensinar. E uma das cartas que ele manda para esse povo, Coríntios, às vezes a gente se perde, a gente não sabe, né? É como se fosse outra cidade. Era um povo lá de uma comunidade que se chamava os Coríntios. E ele, quando não conseguia mais andar, começou a escrever cartas e mandava para esse povo. Porque antes, quando ele tinha força nas pernas, ele ia a pé. Não tinha carro, não tinha nada, eles caminhavam pelas estradas. E ele ia de um lugar para o outro e juntava o povo e explicava. O quê? O que ele tinha aprendido. Sobre a boa nova, sobre como ser melhor. Quando ele não pôde mais, começou a escrever as cartinhas e mandava as cartas. E nessa carta aqui, tem uma palavrinha, uma frasezinha que Emmanuel explica para nós. A frase é, vivei em paz. Simples assim. Facinho de falar, difícil de fazer. Olha o que o Emmanuel nos fala sobre isso. Emmanuel é perfeito, né? Ele fala cada coisa. Ele é fantástico. Ele diz assim, a explicação dessa frase. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente. Quem é que passa aqui um dia inteirinho sem se irritar com ninguém? Inteiro, em brancas nuvens. Nem quando tá deitado na cama o dia inteiro. Vai se irritar com o cachorro da vizinha, com a gritaria do outro lado, com o ônibus que freou ali na frente, com o caminhão do lixo. A gente dá um jeito. A gente se irrita por qualquer coisa. E o que o Paulo diz? É provável que os outros te guerreiem gratuitamente. Às vezes tu nem conhece a pessoa, tu já tá irritado com ela. Hostilizando-te. O que é hostilizar? Quando a pessoa fala grosseira, quando ela desdenha de você, quando ela é ridícula, quando você se irrita só de ver a cara dela. Hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear ninguém. O que ele diz para nós? É muito comum, vivendo no mundo que a gente vive, que a gente se irrite muito e que as pessoas se irritem com a gente também. Mas você pode viver em paz e não se irritar com ninguém. Aí sim, né? Aí sim. Deus mesmo queira que a gente comece a fazer isso hoje. Porque até então eu não conheço alguém assim, bom, puro de coração, que fique bem o tempo inteiro. A não ser Jesus. Então, para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam os passos. Olha, desse livro inteiro aqui, que eu amo mesmo, eu nunca vi uma lição tão precisa. Porque eu sempre pensei, como é que faz para não se irritar? Como é que faz para ter essa paz, essa serenidade? Eu sou uma pessoa irritada por natureza. Eu acho que eu já nasci irritada. Em todas as minhas fotos de criança não tem uma sorrindo, gente. Eu era uma criança assim, ó, vincada aqui. Eu nasci estressada. E aí, quando a gente começa a estudar e ver e aprender tanta coisa, a lição mais difícil para mim é essa. Como que faz para viver em paz? Porque até no dia que eu digo assim, ó, hoje eu vou ser zen, não vou me irritar com nada, mas não dá 10 minutos, eu já tô até pensando palavrão na minha cabeça. É difícil para mim. No sábado mesmo, eu cheguei a pensar assim, eu trabalho numa farmácia, eu cheguei a pensar assim, meu Deus, era melhor que eu me trancasse no banheiro, porque do jeito que eu tô atendendo essas pessoas, coitada dela, eu não queria ser um cliente atendido por mim, assim que eu pensei, de tão irritada que eu tava. E aí eu fui pro banheiro e fui rezar. Porque a gente, quando quer assim um momentinho de paz lá na farmácia, a gente vai pro banheiro, porque senão não tem condições, né? Muita gente. Então eu fui pro banheiro, rezei, disse, Deus, mas tu me ensina então qualquer coisa
porque eu não tô me aguentando. E embora não posso, coitada dessas meninas aqui atendendo sozinha, embora não posso, e coitada dessas pessoas atendidas por mim, porque eu tô tão irritada. E o pior, não tinha nem motivo para estar irritada. Tava tudo certo, mas eu tava. E aí eu pedi, rezei, daqui a pouco aliviou. Voltei, fui atender, nem me toquei, fiquei bem. E no caminho de volta para casa eu fiquei pensando, mas o que me irritou? Não achei causa. E o que me desirritou? Bom, foi a oração com certeza, mas como? E aí, quando eu vou preparar essa palestra para nós, olha o que me aparece, gente. Como que faz para ter paz? Era isso que eu estava perguntando. Então, essa palestra, facinho de falar, difícil de fazer, serve mais para mim do que para vocês, tenho certeza. Mas tenham paciência, tenham piedade e me escutem, tá bom? Então, Paulo diz assim, ele dá a solução para nós. Para você não ficar irritado do jeito que eu estava, você tem que ter bondade no coração. Tá aí. Claro que se você tem bondade no coração, tu consegue olhar a outra pessoa e não enxergar nela um adversário. Se você tá bonzinho aqui dentro e você tem vontade de ajudar, você não enxerga o outro como lento, como irritante, como gritalhão, como, sei lá, qualquer coisa das coisas que a gente pensa dos outros. Se você tem bondade aqui dentro, tu vai enxergar no outro talvez uma pessoa doente. Doente do corpo ou doente da cabeça. Mas não, quando você se dá o direito de ficar irritado, você enxerga os outros todos como adversários. Aí o mundo vira uma guerra. E a solução estava aqui. Também continua não muito fácil. A bondade precisa estar aqui. A bondade já é o estágio avançado, mas ele dá um porém para quem não conseguiu ainda. E ali eu fiquei feliz. A compaixão também. A compaixão é o primeiro passo para você adquirir bondade. Nada nessa vida vem prontinho, gente. Tudo que a gente olha nos outros e assim, mas ele é tão alegrinho, ele é tão paciente, ele é tão isso, tão aquilo. Foram conquistas, talvez, de vidas passadas. Ninguém recebe nada prontinho. Nasceu assim tão querido. Não, desenvolveu em alguma existência, passando alguma aprovação. Aprendeu porque quis às vezes, que coisa boa. A bondade também. Não está no meu coração ainda, mas eu fiquei bem feliz de ver que a compaixão é um caminho. Você pode ir desenvolvendo a compaixão e vai se acostumando com ela até virar bondade. E o que é compaixão? Você olhar para a pessoa e ver quão atrasada ela está. E em vez de ter vontade de socar a cara dela ou pensar um monte de palavreado feio para ela, ter aquela vontade de ajudar. Por que ela está assim? Quem sabe que problema ela está vivendo? O que acontece com ela? Chegou no sábado, 1h que eu não me aguentava mais, que eu cheguei a bater a mão no balcão assim, a farmácia cheia. Aí chega um senhor, e eu pensei na minha cabeça assim, ele não tem nada para fazer em casa, meu Deus do céu. Tinha um monte de gente com criança de colo, com febre, a outra vomitando, precisando ser atendida, e a gente chama pela senha. O homem me pega a senha preferencial, e quando eu chamo a mulher que estava com a criança vomitando, ele diz assim, eu vou ter que esperar, eu peguei a preferencial, eu vou ter que esperar. Meu Deus, aquilo me ferveu tanto. Eu fiquei com tanta raiva. Eu assim, mas será que ele não vê que a outra está com a criança vomitando? Isso é o que eu pensei. Mas ele não viu. E se ele tivesse visto, ele não teria feito. Se ele soubesse disso, ele não teria feito. Se algum dia ele tivesse cuidado de uma criança vomitando, ele não teria feito. Mas ele não sabia. Mas eu não conseguia enxergar. A gente precisa entender o que o outro sabe e não sabe para não se irritar. E é precioso para nós. Vocês não sabem o tanto que eu fiquei cansada. E nem foi de atender o movimento. Porque a gente atende o dia inteiro, todo dia. Mas naquele dia eu estava especialmente irritada. Talvez para ter mais argumento para contar aqui para vocês. Talvez. Quero pensar assim, tá? Daí quer dizer que eu já evoluí um pouquinho. Pois bem, tem coisas que nos tiram do sério mesmo. Mas a sugestão do Paulo vem a seguir, quer ver? Olha que lindo. Assume contigo, para ti mesmo, assume você o compromisso de evitar a irritação. Daí eu penso, meu Deus do céu, como é que eu vou assumir esse compromisso se eu me irrito com tudo? E aí ele diz, faça a mesma coisa que ele já tinha falado uma vez, que está até aqui nesse livrinho, como adquirir paciência, porque é muito parecido uma coisa com a outra.
E você só vai adquirir uma coisa fazendo. Você não vai aprender, por exemplo, fazer a unha olhando. Você vai aprender fazendo. Você não vai aprender cozinhar olhando a receita. Você vai aprender fazendo. Ninguém aprende nada olhando ou lendo sobre. Vou aprender a dirigir um carro. Primeiro, vire a chave. Segundo, você só vai aprender de verdade quando você fizer. Em tudo. Por que não seria para adquirir a paciência, a compaixão, a bondade e a paz? Tá aí. Essa é a chave. Comece do começo. E qual é o começo? Decida para você mesmo que não vai mais se irritar. Pronto, decidi. Tá feito? Não. Só fiz o primeiro passo. Só fiz a decisão. Não quer dizer que eu não vou me irritar nunca mais. Eu vou me esforçar para começar devagarinho e entender a razão do outro. Mas por que ele cortou a minha frente? Talvez porque estivesse com mais pressa que eu. Comece dizendo para o teu cérebro coisas lógicas, porque senão a irritação não para. Porque daí você vai julgar pelo que você sente aqui dentro, pelo que você sabe da tua vida. O que eu penso? Eu dirijo bem pra caramba. E aí o que eu acho? Eu meço todo mundo pela minha habilidade. Eu enxergo bem, eu gosto da velocidade, não deveria gostar tanto, mas eu gosto, e tenho habilidade tal para dirigir. Aí o que me acontece? Quando tem um carrinho mais lentinho na frente, me irrito, porque eu meço pela minha habilidade. Se eu conseguisse entender que a outra pessoa tem mais dificuldade, talvez não esteja enxergando, talvez o carrinho não funcione tão bem, talvez o vidro esteja embaçado, talvez a pessoa esteja nervosa, talvez ela não tenha habilidade suficiente para dirigir naquele horário, mas aconteceu, só ela tinha para levar aquele carro. Aí a irritação não vinha. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Isso aqui eu tô falando não é que eu consiga fazer não, tá? Porque a decisão eu tomei hoje mesmo. Então eu não fiz nenhum momento ainda. O que eu quero dizer? Que quando você tomar a tua decisão, entenda que vai acontecer muitas vezes de você continuar errando. Mas não desista. Porque em algum momento você vai ter que começar. E não adianta dizer, eu deixo isso aí para aprender quando eu desencarnar. Provavelmente eu vou para uma colônia espiritual e lá vai ter aula disso. Vai, mas comece agora. Se você não começar agora, vai longe para você conseguir. Porque experiência mesmo só fazendo, só encarnadinho. Tem tanta coisa que a gente quer deixar para depois, para aprender depois. Não, depois eu aprendo a ser mais feliz, depois eu saio da depressão, depois... Não vai adiantar, gente. Tem que começar agora. Enquanto você está encarnado, é muito mais fácil. Então tome a decisão. Se você é irritadinho como eu espero que não, mas se você tiver algum grau de irritação, comece pela decisão. Não vou mais me irritar. Eu quero a paz para mim. E a paz é boa. A paz é uma delícia para o corpo. Quem vive em paz tem tudo. Olha, é difícil para eu entender isso aí. Ora, quem vive em paz tem tudo. E aí, e vai ter dinheiro? Porque para mim, a paz era como se fosse a lentidão. Porque a gente que é muito irritado, muito agitado, muito acelerado, muito ansioso, não consegue entender a paz. Não consegue nem relaxar. Como é que vai entender a paz? Pois bem, é melhor começar do começo. Comece pela decisão. Comece fazendo as coisas mais devagar. Já dá pra notar que eu sou ansiosa pela velocidade que eu falo, né? Por mais que eu prometa assim, não, essa vez eu vou falar bem devagarinho. Quando eu vejo, acelerei. Se você é assim também, comece a fazer mais devagar. Comece por hábito fazer as coisas mais devagar também. Tenha por hábito sair um pouco mais cedo para poder ir mais lento. Gente, tudo isso eu tô falando de teoria, tá? Porque eu tô tentando fazer já um tempinho isso e ainda não saiu bem. Mas não desista. Não desista, porque a paz é que vai te deixar feliz. Quando você tiver paz dentro de si, você vai conseguir olhar o mundo caótico do jeito que tá e não se irritar. Nesse sábado que eu tô falando pra vocês, eu cheguei a sair da farmácia. Eu tava tão nervosa que eu derrubei meu celular dentro do balde d'água e daí eu pensei, pelo amor de Deus, o balde tava no banheiro onde eu estava e derrubei o celular e ele caiu dentro d'água. Não, mas não me faltava mais
nada mesmo acontecer, eu venho pro banheiro rezar e derrubo o celular dentro d'água. O que é isso? Eu vou ter que sair da farmácia. Enxuguei bem o celular, fui lá pra fora. Chego lá fora, vou procurar um videozinho, né, qualquer coisa para me ajudar a ter paz. E encontrei passos para alcançar a paz. E um deles é, relaxe, criatura. Respire. Porque vocês já notaram quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, tu nem se lembra de respirar. Tu respira só aqui em cima assim, ó. Tinha um professor que falava nesse vídeo que você precisa respirar até o fundo. Quer ver? Testa aí. Respira até o fundo. Bem, enche bem o pulmão. Sentiu que relaxa o ombro instantaneamente? Sentiu? Faz assim pra mim se você sentiu. É instantâneo, é do corpo, sabe? Foi feito, como diz assim, o fabricante fez para funcionar assim. Pena que a gente não ganhou o manual, né? Então entenda isso, o primeiro passo, tá muito nervoso, tá irritado, tá saindo do centro, respire. Mas tem que ser essa respiração funda, não pode ser aquela rapidinha. Tem que ser a funda. Não foi suficiente ainda? Erga os braços. Sabia? Erguer os braços já libera endorfina. Eu não sabia disso. E eu fiz também. Ergui os braços. Ai, que delícia. Igual se espreguiçar. Por isso que a gente se espreguiça pra cima. Ai, que bom. O corpo entende que você está relaxando e já te manda aquelas substâncias do bem-estar, sabe? Mesmo que você esteja possesso. E eu fiquei lá assim, ai, que bom, ai, que bom. Mas eu tava lá na pracinha. Eu tinha saído da farmácia. Daí nisso passa um cliente e diz, o que tá fazendo? Relaxando. É tão estranho isso, que ninguém relaxa, que é até estranho ver alguém numa pracinha, porque lá é tudo grama, assim, é bem bonito. Uma pessoa relaxando na praça. Deveria ser o comum, né? A gente deveria buscar a paz. Mas não, o que a gente faz? A gente fica se irritando, e a gente vai de um erro para outro, e a gente vai judiando dos outros e judiando de si. Daqui a pouco você tá com dor de estômago, dor de dente, dor de cabeça, dor de tudo. Tu nem sabe o que tu fez para si. Então, eu quero dizer para vocês que essas duas coisas, o respirar e o erguer os braços, é instantâneo. E outra coisa, rezar. A gente nunca se lembra, né, de rezar. Reze. Tá saindo do trilho? Tá saindo fora da casinha? Saia da onde você tá. Vai rezar. Ah, mas daí eu vou ter que deixar a pessoa ali. Deixa, é melhor deixar a pessoa ali do que falar impropérios para ela. Vai rezar, vai para algum lugar. Respire melhor e reze. Por que rezar? Porque ao rezar, a gente instantaneamente também se conecta com o mais alto. Porque quando você está irritado, você está lá no umbral. Ah, mas o umbral é muito longe. Não é. As coisas vivem assim, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Aqui pode ser o céu ou pode ser o umbral. Depende do que você está sentindo, pensando, fazendo. E quando a gente está irritado, a gente está no umbral. Aí eu costumava dizer assim, um pezinho no umbral. Naquele dia eu estava inteirinha no umbral. E dá para sair? Dá. Reze. Você sai. É instantâneo também. E aí vai te vindo ideia. Vai vindo coisas na tua cabeça para você entender no teu palavreado, no teu linguajar. E Deus é muito bom conosco. Ele põe um amigo, um anjo de guarda para viver conosco o tempo inteiro. E a gente nunca lembra de falar com ele. Fale com teu anjo. O que eu preciso aprender? E aí o aprendizado vem. Aí o que basta? Você querer aprender mesmo, né? Porque às vezes quando a gente está bem apurado, a gente diz, eu faço, eu quero, eu vou. Depois as coisas começam a melhorar, a gente vai esquecendo. Firme o teu propósito. Queira então melhorar. Queira aprender as coisas. E quer ver o que Emmanuel fala mais? Ele diz assim, ó, junto da serenidade, serenidade é aquela pessoa que apesar de tudo acontecendo, ela está bem dentro dela. Ah, pode ter participado numa batida de carro. Se a pessoa é serena, se ela está serena, não aconteceu nada com ela. Ela permanece tranquila e vai resolver as situações. Já a pessoa que está irritada, já quer avançar, já quer gritar, já quer falar mais, já quer... Não resolve, só perde energia. O Emmanuel coloca, junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento. Não é o que fala? Com a cabeça fria a gente pensa melhor. E cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Se você está sereno, você consegue olhar as coisas e entender.
Ah, o maluco é ele, o desequilibrado é ela. As coisas a gente consegue colocar no lugar e não se irritar, e não perder a paz. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Aí aqui foi a chamada para mim, né? Quanta gente me procura lá na farmácia? Então ele dá uma sugestão, repara os que te procuram. E repare você os que te procuram lá no teu serviço, lá no teu portão. Todos os que te surgem, aflitos ou desesperados, ou irritados ou desanimados, trazem consigo chagas. Porque senão ele estaria sereno, né? Se ele está ali irritado, se ele está falando que não deve, se ele está batendo, se ele está gritando, se ele está te irritando, ou se ele está desanimado, algum mal ele tem, né? Ninguém fica assim por acaso. Então, a sugestão do Emmanuel é repara nele, que ele tem uma chaga e ele te procurou porque ele acha que você tem a solução. Aí o que você faz? Grita também, mostra a tua chaga também. Eles são prisioneiros. Prisioneiro do quê? Da vaidade. Normalmente quem é muito irritado é vaidoso, egoísta. E aí o chapeuzinho serviu, né? É claro, eu sempre acho que eu tô certa. Difícil me colocar na condição de errei. E quando eu me coloco nessa condição, eu ainda fico com raiva de mim, fico irritada de novo. É a pessoa que não sabe. E quando ele vai falando aqui, me encaixou. Porque ele continua assim, ó. Ignorância. Eu ignoro. Porque se eu soubesse fazer, eu faria, juro mesmo. Que naquele sábado eu fiquei tão cansada, que se eu soubesse fazer, eu faria melhor. Mas eu não sabia. E quantas vezes a gente não sabe? E aí é hora de tomar a decisão. Eu quero aprender. Eu quero melhorar. Eu não quero mais me sentir assim. E nem judiar dos outros. Porque quem faz isso, no começo, nem sabe que está irritando os outros. Não sabe que está incomodando, não sabe que está sendo insolente, não sabe. E depois que ele sabe, porque uma hora vai cair a ficha, ele vai ver, não devia mais gritar. Daí ele só vai gritar quando escapa. E se escapa é porque estava aqui dentro, não é? A gente diz, escapou, desculpa, mas é porque estava aqui dentro. Era uma coisa que tu pensava, era uma coisa que tu já tinha conversado com outra pessoa, e daí se você diz, desculpa, falei, pronto, falei, desculpa, é porque estava aqui dentro. Então o que ele está dizendo, mesmo que você esteja irritado, que você tenha deixado sair alguma coisa, dá tempo de voltar atrás e aprender. É sinal ainda que você não aprendeu todos os passos. Decida melhorar. Decida aprender e tenha coragem para seguir com esse aprendizado. Porque assim como eu, não é fácil, gente. Não é fácil. Porque aí 2, 3 dias eu fico bem boazinha. Porque eu já estava nesse processo assim para conseguir a paciência, né? E daí eu achei bem parecido com isso aqui. E para a paciência eu estava indo bem, até tava levando uns elogios. Me perguntaram até o que você está fazendo? Tá tão diferente. Daí fiquei toda boba, né? Tá dando certo. Aí acontece um dia como o sábado, daí eu pensei, nossa, o que eu tô aprendendo, né? Não deu nada certo. Aí é o que o Emmanuel está dizendo, não desista. Continue. Não quer dizer que você vai acertar sempre. Não quer dizer porque você já começou e deu certo ali 1 semana, 2, que você não vai errar na 3ª. Continue no aprendizado. Continue porque é importante para você. E o que você vai conquistar com isso? A paz. E o que a paz traz? Saúde física e mental. Que coisa boa isso, gente. Quando a pessoa treina e já consegue ter paz dentro de si. Será que a gente conhece alguém que tenha paz dentro de si? Para saber isso, é assim. Num lugar caótico, todo mundo gritando. Daí eu sempre imagino assim uma fila, um mercado, uma coisa assim onde as pessoas estão gritando ou estão querendo ser atendidas. Quem é a pessoa que tem paz? Aquela que está paradinha ali esperando. Aquela que é capaz de ver quem está atrás, irritado, e ceder o seu lugar. Você cederia? Eu pensei isso no mercado ontem à noite. A pessoa disse assim, eu estava na outra fila, mas a mulher estava ali com as comprinhas dela, ela olhou o homem atrás e ele estava assim, visivelmente irritado. Ela olhou para trás, eu pensei, ela vai falar para ele parar ou alguma coisa, né? Porque ele estava batendo, era no carrinho dela.
Ela olhou para trás e disse assim, o senhor pode passar, porque eu não estou com tanta pressa. Eu disse, meu Deus, quando é que na vida eu vou conseguir fazer isso? Mas ficou de exemplo aqui, ó. Ela já está um passo além. Ela já está conseguindo entender a doença do outro. Ela não se perturbou, gente. E ela não disse assim, vai na minha frente, acelerado. Que eu até poderia fazer isso, né? Assim, irritada, e dizer, vai para me livrar dele de uma vez. Mas não foi isso que ela fez. Ela olhou e disse para ele, pode passar, o senhor está com mais pressa? Eu não estou com tanta pressa. E ele passou. E ele ficou muito feliz, assim, ele não percebeu o gesto de bondade. Ou talvez tenha percebido do jeito dele. Mas que o exemplo ficou para mim, ficou. Eu ainda não tenho essa condição, mas é o meu próximo passo, já botei como meta para mim. Não ter tanta pressa. E aí eu penso, mas como é que eu vou fazer para não ter tanta pressa? Até hoje eu disse para a pequena, vamos reduzir o número de atividades. Porque alguma coisa você tem que fazer. Se você está assim tão estressado que alguma coisa acontece. A nossa vida é corridaça. Hoje lá em casa a gente estava falando nisso. Meu Deus, como é que a gente dá conta? Mas para alcançar a paz, nós vamos ter que reduzir alguma coisa. Pense na tua vida, o que você tem que fazer para alcançar a paz? Porque a paz é a solução para os problemas. Os problemas vão parar de acontecer? Não, mas se você tiver paz vai ser bem mais fácil de resolver. Se você tiver paz, você não fica doente. Você não tem dor nas costas. Você não tem dor de cabeça. Você não tem dor de estômago. E a vida sem dores é muito mais fácil. Se você tiver a paz, você não fica ansiosa. Olha que delícia. Você deita a cabecinha lá no travesseiro, ó. Se não puxar o pé bem rapidinho, já dormiu com o pé lá fora mesmo. Isso é quem tem paz. A pessoa dorme, come sem ter mal-estar. Ela está onde está, ela tem paz. E aí um estressado como eu olha para a pessoa que tem paz e diz, ai meu Deus, que lento. Não é. Simplesmente já adquiriu a paz que a gente ainda não tem. É muito louco isso, né? E a nossa população está enlouquecendo porque está ficando bonito não ter paz. As pessoas se encontram, né? Ai, que vida corrida, né? Ai, quanta coisa que eu faço, não dá tempo. Ai, meu Deus do céu, já está chegando o Natal. Olha, gente. Parece que é bonito ser estressado. Parece que é chique a pessoa cheia de compromissos. Parece que é elegante a pessoa tá nervosa. Que louco que a gente é. Simplesmente isso é perder a paz. Não é bonito ser estressado. Não é chique, não é louvável. Às vezes tem gente que é tão educado, tão pacífico, que você nem imagina o que ele faz na vida. Eu conheço um dono de empresa, é lá perto de onde eu trabalho. Ele é um pacificador, porque ele já está além, ele tem a paz para ele e ele já consegue pacificar onde ele vai. E ele é dono da empresa. E as pessoas nunca dizem, porque na impressão da gente, o dono da empresa é o mais estressado, né? O que tem mais pressa, o que está com mais raiva, né? A gente pensa assim, e não é. E ele é tão paciente que ele fica na fila esperando. E ele não reclama. E quando chega a vez dele, ele ainda diz assim, a gente pede desculpa, desculpa, seu fulano, demorou demais. E ele diz, não, eu tenho mais tempo que vida. E ele não tem, porque ele é dono de uma grande empresa, ele tem um monte de funcionários, a gente sabe que ele se estressa um monte, mas ele faz questão de manter a paz dele. E ele tem quase 90 anos e é mais saudável que os filhos dele que estão tocando o negócio agora junto assim, porque é óbvio que ele tem pouco tempo de vida, alguém tem que tocar o negócio. Os filhos dele, meu Deus, eu acho que a gente tem que atender até lá na rua, de tanta pressa que eles têm, de tão estressados que eles são. E ele faz questão de manter aquela paz. É bonito isso. E é tão bonito que é raro de ver, né? A gente chega a contar como um caos. Queira isso pra você. Você não quer viver bem até um tempão? A gente diz assim, meu pai diz, né? Eu quero viver até os 130 anos. Pai, mas como é que o senhor vai viver até os 130 anos nervoso desse jeito? Para a pessoa viver tudo isso, dá para viver, mas tem que ser mais calmo. Tem que comer direitinho, fazer exercício físico, tomar bastante água e ser calmo. É assim? Para nós vale a mesma oferta que o Paulo está nos trazendo aqui. Ele mandou essa cartinha lá para os Coríntios. Imagine, gente, naquele tempo ele já era estressado. Imagine nós agora. E naquele tempo ele já disse assim, na parte da cartinha, vivei em paz. Ele não disse fique em paz agora. Não, ele disse vivei o tempo inteiro. Vivei em paz, aprenda como é que se faz para você ficar mais feliz. Olha,
A sugestão do Paulo, o Paulo escreveu essa cartinha, mas quem está falando agora é o Emmanuel. Unge-te. O que é unge-te, gente? Se banhe, né? Ungir é se encher de óleo, se banhe de piedade. Primeiro tenha isso, tenha piedade de você e dos outros, né? Pensa bem, uma crise dessa de ansiedade ou uma crise de irritação, você já perdeu a energia que era para viver um dia, já perdeu ali. Tanto é que tu fala lá uns impropérios para alguém, briga, não dá 5 minutos de briga, você fica morta, parece que descarregou um caminhão de pedra. É assim que eu penso, é assim que eu sinto. A gente descarrega a energia mesmo, era para viver aquelas 24 horas, já foi tudo ali naquela briguinha de 5 minutos. Então o que ele está dizendo aqui, ó, unge-te de piedade, piedade dos outros, que você vai tirar a paz, e piedade de você. Pensa assim, ó, pelo menos isso, eu não mereço isso. E não mereça mesmo, não faça. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser e identificarás em todos eles crianças espirituais. Porque a pessoa que está ali irritada, ela não sabe ainda, ela é infantil ainda espiritualmente falando. A pessoa que está desanimada também. Todos esses erros que irritam a gente são de pessoas que ainda não sabem, inclusive nós. Então, unja-te de piedade e entenda, você está aprendendo, o outro também. Uns acusam, outros choram. Não é sempre assim? Tem gente que está gritando e tem gente que está ali vitimado. É sempre assim que a gente reage. Desde que a gente era criança pequena, ou estava batendo, socando, que era o meu caso, ou estava chorando, pedindo colo. De um lado a gente vai estar, mas isso era para acontecer só na infância, quando a gente não sabia. A gente cresce, deveria aprender. Mas hoje mesmo a Maite falou lá em casa, a gente não devia ter tanta aula de matemática, a gente devia ter mais aula de sentimento, aprender o que está sentindo, né? É claro que eu acho que ela estava querendo se escapar da aula de matemática, mas que seria bom a gente ter mais aula de sentimento, seria quem é que ensina para nós. Aonde que a gente aprendeu? Ensinaram assim, ó, engole o choro, menina. Não fica com raiva. Que feio, tá raivosa de novo. Era isso que eu ouvia, porque eu tava assim com raiva. Né? Ai, que feia, tá raivosa. Daí o que fazia? A raiva continuava. Não tem como você engolir a raiva, ela continua ali. Só que aí o que eu montei, uma cara feliz. E nem era tão feliz assim, né? A gente aprende de pequena a esconder as coisas. Ai, criança chata, não grita, não fala assim da tia tal. Ai, que feia. A gente vai aprender a esconder. A gente não aprende a lidar. Então agora tá na hora. Aprenda. A paz é o principal. E para você ter paz, tem que começar naquele caminho ali que o Emmanuel tá falando. Vai tendo, vai se acostumando a ter compaixão dos outros. Entenda que é ele que tá bobo, é ele que não sabe, ele tá ignorante ainda. Você também. Só que agora você já tá na condição de enxergar. Ele ainda nem enxerga nada. Ele vai enxergar dali pra frente. Mas por enquanto ele não sabe. Quem tá enxergando agora é você. E que bom que tá enxergando, que daí tu consegue frear. Vai sentir um pouco ainda? Vai, tá muito acostumado. Vai sentir, mas já vai ter um caminho. Opa! Não quero ficar com tanta raiva. Eu mereço a paz. A paz é o que há de melhor. Quem tem paz, gente, não precisa ter 14 sapatos. Fica feliz com um. Quem tem paz não precisa ter casa na praia, apartamento não sei aonde, viajar para a Europa. Não precisa. Quem tem paz está feliz aonde está. Quem tem paz dentro do coração pode faxinar o domingo inteiro e tá feliz. Quem tem paz não precisa dizer assim, mas a gente nunca consegue sair mesmo, a gente não viaja, a gente não vai em lugar nenhum. Quem tem paz não interessa, tá bem. Porque o que a gente busca nessas viagens, nesses sapatos, nessas casas, nessas coisas, essas coisas materiais que a gente procura? A felicidade, não é? A gente quer ficar feliz. Só que quem não tem paz não fica feliz com 14 sapatos nem com 15. Quem não tem paz não fica feliz na Europa e nem na praia. Quem não tem paz não fica feliz em lugar nenhum. Quem não tem paz fica chateado o tempo inteiro. Tiro por mim. Quantas vezes eu pensei assim, não vejo a hora de chegar essas férias, eu quero férias. Chegava as férias, eu descansava? Não. Porque a
falta de paz não deixa você descansar. E aí eu me programava quando eu estava trabalhando assim. Quando chegar as férias, eu quero dormir até as 11 horas da manhã. 5 horas da manhã eu estava lá acordada. Ai, mas que raiva que eu não consigo dormir. Por que eu não consigo descansar? Não é assim que você vai. A paz tem que estar aqui dentro primeiro para você conseguir descansar. Senão tudo é irritação. Até o barulho do mar. Passo o ano inteiro sonhando em ouvir o barulho do mar. Aí quando chega lá na praia, esse barulho do mar não deixa eu dormir. A gente é azedo assim mesmo. Tem que aprender a ter paz primeiro, para depois curtir as coisas. E todo mundo chega na mesma conclusão. Quando você alcançar a paz, não precisa mais de nada. É louco, né? A gente passa uma vida inteira procurando as coisas para descobrir que as coisas não precisavam existir. E que quem já descobriu isso pode morar num casebrinho e tá feliz. Não viaja nunca e tá feliz. Nunca vai à praia e tá feliz. Come sempre o mesmo feijãozinho e tá feliz. Agora, quem é louco tá sempre insatisfeito. Não, porque, né, eu vim aqui para Camboriú, mas eu queria ir para Cancún. Aí ano que vem passo o ano inteiro para trabalhar para ir para Cancún. Chega lá em Cancún, mas Cancún não era tudo isso não. Gente, uma caristia, um horror. Essa gente aqui, não dá para mim não. Quem não tem paz não vai conseguir ficar feliz em lugar nenhum. Dá para entender isso? Então, gente, a lição master desse livro, não podia haver melhor. Paz. Viver em paz. Alcance a paz para você ficar feliz. Porque senão não vai ter relacionamento, gente. Não vai ter amor para você. Porque sem paz, como é que tu vai ter amor? Aí no dia que tu ganha um presente, tu fica bem feliz com a pessoa. No dia que não ganha, tá azeda. Daí tu acha que ela tá sempre errada, tá sempre, ou tá muito acelerada, ou tá muito lenta. Tu sempre vai achar uma coisa, entende? Pra achar ruim. Se a paz não mora aqui dentro, não há relacionamento, não há coisas, não há emprego que seja bom pra você. Não há. E aí a pessoa diz, eu quero me mudar, não quero mais morar aqui em Araranguá, vou para outro lugar, porque essa cidade é insuportável. Aí se muda e a infelicidade vai junto. Porque quem não tem paz em lugar nenhum. Pode ir para onde quiser. Aí a pessoa diz, não, lugar para morar mesmo é Florianópolis. Tá, daí vai de muda lá para Florianópolis, vai para lá, primeira semana, ai, tudo de bom, que coisa boa, porque é tudo novidade, né? Segundo mês, a pessoa diz, mas que coisa horrorosa isso aqui, gente, é tudo longe, não tem lugar para estacionar o carro, é tudo caro, tudo fica ruim. Dá para entender? Pois é, Paulo tinha razão, Emmanuel tem razão, e todos os que já fizeram esse aprendizado têm razão. Quem tem paz não precisa de nada, gente. Fica felizinho onde está. Pois bem, harmoniza a tua vida. É a sugestão do Emmanuel. E é isso. Mas nem que tenha que gastar 10 anos, gente. Se empenhe nesse processo. É um projeto de paz para você. E a pessoa que tem paz tem menos ruga. Sabe por quê? Porque as rugas são fabricadas pelos radicais livres. Radicais livres a gente fabrica porque é nervoso, é estressado. Cada crise de nervos, como a gente fala, mais uma ruguinha. Porque a gente descarrega uma quantidade enorme de radicais livres que envelhece a gente. E não é só no rostinho não, é no corpo inteiro. E a gente começa a mancar de uma perna, endurecer a coluna, começa com dor aqui, dor ali, as coisas que não funcionam mais. Tudo radical livre, de tanto que a gente joga de nervoso no corpo. Acredite, é verdade. A paz traz a saúde porque impede que os radicais livres tomem conta da gente. E tem gente que é tão cuidadoso com a alimentação. Ai, mas eu não como isso, não como aquilo. Tem uma carinha tão enrugadinha. E eu penso, meu Deus do céu, não está fazendo a tarefa principal. Tem que ter paz. Ai, não adianta creminho caro, preenchimento de não sei o que, botox de não sei o que. Não vai adiantar, porque fica irritado de novo. Acontece tudo de novo. Dá pra gente entender? Então viram que preciosa que é essa paz? Então entenderam por que é tão maravilhoso desejar a paz de Cristo? Se a nossa paz já é uma delícia, imagina a de Cristo. Então eu vou desejar de novo. Que a paz de Cristo esteja conosco e que a gente possa entender isso, mas de verdade, assim, ó, que seja igual um chuveiro, sabe, de paz, assim.
Outro dia eu tô fazendo yoga também, gente, agora tô bem caprichosinha e é uma delícia. Começa a ensinar, gente. É claro que eu não consigo fazer do jeito certo, né? Porque a minha cabeça vai e volta e tal. Mas teve uma prática que terminou, quando terminava, o mestre falava assim, o mestre da yoga, né? Falava assim, ó, imagine agora a palavra paz. Daí eu consegui imaginar a palavra paz. Mas agora imagine milhares dessa palavra caindo em cima de você. E eu consegui imaginar, assim, a paz caindo. Gente, eu me senti mesmo como se eu estivesse tomando um banho de paz. É por isso que eu tô falando pra vocês. E foi uma delícia. Nunca mais consegui fazer, foi só naquele dia. Tem coisas que a gente tem que aprender e tem coisas que a gente tem que praticar. Pratique a paz pra você, pra ver que delícia que é. E precisa demorar muito para fazer isso? Não, gente. Tem 5 minutinhos, tu faz. Tem 3 minutinhos, tu faz. Porque a paz é dentro de você. Tem tanta gente que já evoluiu e fala, né? Ah, o que você está procurando está dentro de você. Eu nunca entendi isso, dentro de você. Daí parece meio utópico, assim, né? Ah, agora eu entendo. Se o que a gente procura é felicidade, tendo a paz você alcança. Se o que a gente procura é a serenidade, é o amor, tudo começa na paz. Tudo. Então tá aí, ó. A chave do nosso sucesso. Busque a paz. Porque enquanto tu estiver buscando sucesso em outras coisas, na carreira, nos amigos, nas festas que tu faz para juntar pessoas, para ter felicidade, tu só se cansa. Tu se cansa um monte. Enquanto você tá querendo ter razão de tudo, tá cansada. E a paz é justamente o contrário disso. Eu não preciso nada e tá bem. Dá pra gente entender assim? Dá? Sim. Então faz assim pra mim, gente. Não vou achar que vocês dormiram. Então, o meu desejo de hoje é justamente isso. Que a gente consiga alcançar a paz. Mas é claro que você não vai alcançar o estágio máximo da paz hoje à noite. Vá e comece de pouquinho. O que te irrita mais? Comece a ver em casa as coisas que te irritam. Ah, é quando eu derrubo alguma coisa. É quando a gaveta tranca. É quando o controle prende o botãozinho. É quando... Eu fiquei fazendo teste assim pra ver o que me irritava mais. Ah, várias coisas. O zíper que não fecha, o gato que me... Um monte de coisa. Então veja o que te irrita e começa um dia por vez. Tirando aquilo. Tu vai começar a falar assim, ó, eu não vou mais me irritar quando isso acontecer. E aí tenha por hábito, comece uma semana inteira, só aquilo ali, começa de pouquinho assim mesmo, só aquilo ali. Eu não vou me irritar quando essa gaveta trancar. Aí tu sabe que a gaveta vai trancar, porque ela tá ali. Aí você vai devagarinho, ela trancou, eu não vou me irritar. Vai. Ai, que bonito, comemore. Não me irritei, comemore. Eu não vou me irritar com a voz daquela fulana. E aí quando a fulana vier falar contigo, vai fazendo teste, vai fazendo exercício, não se irrite. Uma hora tu vai conseguir. Eu não vou me irritar quando esse gato fizer isso. E aí você vai até conseguir. Combinado assim, de pouquinho, um pouquinho de paz por dia. E se você conseguir imaginar essas milhares de palavras paz caindo em cima de você, tomara que dê certo. Que você consiga imaginar, que você consiga sentir essa paz entrando em você. Porque ela é disponível. Tudo que Jesus falou é disponível para nós. E é de graça. E a gente busca? Normalmente não. Ele dizia várias coisas. Faça amigos, viva em paz. A minha paz eu vos dou. Ele disse isso. A minha paz eu vos dou. E a gente pede algum dia? Não. Nem para pedir a gente não serve. Então agora você vai se lembrar disso. Então se ele disse, ele dá. Peça paz para você, porque é a paz que vai deixar você bem. É a paz que vai deixar você bonita. É a paz que vai deixar você feliz. Combinado? Então que essa paz venha para nós, que a gente consiga cada vez mais ter a paz de Cristo. Que assim seja.